O 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, em Belém, a cultura na magistratura e os projetos culturais da associação são os principais assuntos do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o juiz aposentado de Porto Alegre e diretor da Secretaria de Assuntos Culturais da AMB, José Carlos Laetano. Doutor Laetano, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. E eu agradeço a oportunidade de falar com os colegas e as pessoas em geral de todo o Brasil. Doutor Laetano, um evento muito esperado pelos juízes é o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro em Belém. O tema é o magistrado no século XXI, agente de transformação social. Como é que o senhor avalia esse evento? O Congresso como o nome diz, é um congressamento, uma reunião de pessoas com os mesmos propósitos. O juiz é basicamente um ser só. Ele vive na sua solidão para julgar a atitude das outras pessoas. Nesta circunstância, quando surge a oportunidade dele encontrar-se com colegas, no caso desse congresso de todo o Brasil, é o grande evento, a grande oportunidade dele trocar experiências, dele crescer profissionalmente e como pessoa. Além de palestras, também fazem parte da programação atividades culturais, né? Sim. O tema da palestra, que é a transformação, o magistrado neste século XXI como agente de transformação social, isto implica necessariamente a questão cultural, porque é através da cultura que ele se insere, principalmente da cultura e também da política, enfim, que ele se insere no meio social, que ele interage com as pessoas. Então, daí a importância da atividade cultural, que vai ser muito intensa, nesse congresso, em função também do tema do congresso, que é o agente da transformação social, ou seja, um dos agentes de transformação social. Haverá um estande da Secretaria de Cultura lá no congresso? Sim, tem um estande muito bem posicionado, onde nós vamos reunir o que diz respeito à MB especificamente. Por exemplo, vai passar um vídeo contando a história da MB, os seus principais feitos, exposição de fotografias. Nós vamos fazer lançamento de livros, tanto jurídicos quanto livros de literatura, livros artísticos em geral. E os juízes todos dos nossos associados que desejam fazer o lançamento ou mesmo lançados, mostrar a sua obra, então terão esse espaço muito valioso à disposição, porque serão milhares de pessoas que circularão por lá. A intenção da MB é atuar junto com a população nesse congresso? Este é o caminho que a magistratura está encetando. Isso já vem de muitos anos e é um longo caminho a percorrer, porque não é exatamente uma solução fácil, porque o juiz, ao mesmo tempo que eles têm que se inserir na comunidade para se transformar num dos agentes de transformação social, ou seja, de ativismo comunitário, ele também precisa manter um certo cuidado em função justamente da sua função jurisdicional, quer dizer, é o sujeito que julga os outros. Então nós precisamos, na verdade, aprender a lidar com essa dicotomia, de estar junto e, ao mesmo tempo, preservado para a função jurisdicional. E isso se viu muito claramente, está se vendo muito claramente
dos julgamentos atuais que estão sendo televisionados. O senhor quer aproveitar então a oportunidade para convidar todos os magistrados para participarem do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB? Eu insisto no convite a todos os colegas para estarem presentes em Belém do Pará, nessa data, de 21 a 23, porque lá acontecerá, assim, muitas atividades, as mais interessantes, dentre as jurídicas, as matérias técnicas, como os passeios, especialmente a programação cultural, que vai iniciar na abertura com a apresentação do Sírio, que é um espetáculo folclórico religioso altamente importante. Depois, os 2 grupos folclóricos mais importantes de Belém do Pará, que se apresentarão de hora em hora durante 2 dias no grande salão do Congresso da MB. Muito obrigada. E se você ainda não garantiu a sua vaga no 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, que fica em Belém, não perca tempo. Faça sua inscrição no site amb.com.br/Congresso 2012. No próximo bloco, o juiz aposentado de Porto Alegre e diretor da Secretaria de Assuntos Culturais da MB, José Carlos Laitano, vai conversar com a gente sobre a cultura na magistratura. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, vai participar da solenidade de abertura do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB. Na ocasião, o ministro vai palestrar sobre o Supremo Tribunal Federal e o controle constitucional e administrativo, no dia 21, às 6h30 da tarde. O evento será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, que fica em Belém. Garanta sua vaga no site amb.com.br/Congresso 2012. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz aposentado de Porto Alegre e diretor da Secretaria de Assuntos Culturais da MB, José Carlos Laitano, falou sobre o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro em Belém. Agora vamos abordar a cultura na magistratura. Doutor Laitano, o que a cultura melhora na vida do magistrado? Quando falamos em cultura, falamos em visão de mundo, em compreensão da realidade. Portanto, melhorar o nível cultural de qualquer pessoa é melhorar, ampliar a compreensão da realidade em que essa pessoa vive. Para o magistrado, cuja função primordial é julgar a atitude de seus semelhantes, entender a realidade desse semelhante, quanto melhor entender a realidade do seu semelhante, mais próxima da verdade e da justiça estará a sua decisão. Então, a cultura é uma ferramenta tão importante quanto os códigos. O senhor é juiz aposentado e é também autor de 13 livros. Conta pra gente como é que começou essa sua paixão pela literatura. Eu sempre, desde de guri, eu sempre escrevi. E depois, durante um certo período da vida, precisei pensar em coisas mais urgentes. E finalmente, na famosa crise dos 40 anos, decidi que deveria plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. Eu já tinha plantado a árvore, feito o filho, faltava o livro. Então eu renunciei a minha trajetória rumo ao tribunal em função da literatura. Então me aposentei bastante cedo e me dediquei apenas a escrever. Na sua avaliação, existe uma necessidade de aproximar ainda mais o magistrado da vida cultural? Em função daquilo que já foi dito, que a cultura é compreensão da realidade, o juiz mas deve procurar inserir-se no mundo cultural, assistindo teatro, bons filmes, lendo bons livros, etc., porque isto vai promovê-lo, vai aumentar a sua compreensão e ele
vai melhorar a qualidade da sua sentença. Não só a qualidade intrínseca, o conteúdo, o sentido de justiça que possa ter nessa sentença, como o aspecto material, vai escrever melhor, vai se comunicar melhor com as pessoas. Porque não basta apenas decidir bem, ele precisa comunicar às pessoas, especialmente às partes no processo, o que ele decidiu e por que decidiu dessa maneira. As pessoas têm o direito de compreender o que ele decidiu e as razões do decidir. Você acha então que ele fica mais sensível? Brota a sensibilidade, especialmente naqueles magistrados que são artistas e que não tiveram a oportunidade ou a coragem de mostrar a sua arte. E esse é o trabalho da MB. Não só incentivar para que tenham a coragem de mostrar a sua arte, como propiciar o espaço para mostrar essa arte. Um magistrado não deixa de ser juiz ou desembargador só porque se aposentou, né? Não, qualquer pessoa pode se aposentar com poucos anos de idade. A aposentadoria é emocional. A não ser um caso de doença física, as pessoas se aposentam, ficam velhos fisicamente, mas a mente continua jovem e criativa. Oscar Niemeyer que eu diga. Também tem a questão da necessidade existencial. O juiz não deve envolver-se com a cultura apenas para melhorar o seu trabalho existencial. O juiz que é artista, ele pode ser fotógrafo, ele pode ser escritor, ele pode ser pintor, ele tem uma necessidade existencial de cumprir o seu caminho artístico. Não dá para não escrever. Não é possível viver um escritor sem os seus textos, sem o pintor, sem os seus quadros, o fotógrafo sem as suas fotografias. Então, ele será um ser mais completo se, além de ser um bom juiz, ele for um bom escritor ou um bom pintor. Porque daí ele será uma pessoa mais próxima da felicidade. E sendo um homem mais feliz, ele vai se aproximar mais, precisaria mais tempo para explicar bem isso, mas vai se aproximar mais da possibilidade da justiça, no caso concreto dos seus julgamentos. E é uma forma também até de lidar melhor com o estresse do dia a dia, né, doutor Leitano? E também porque se ele se torna mais feliz porque realiza o seu mistério artístico, ele também se desestressa. Porque ele vai criar um momento para si em que poderá fazer a sua criação artística. E é um momento apenas seu. E ele precisa disso. Ele não pode deixar de fazer isso ou será uma pessoa frustrada. Então, esse é o nosso empenho na MB Cultural, de incentivar para que assuma esse papel que está escondidinho lá. O juiz pode escrever, pode publicar, pode vender seus livros. Isso não era admitido há 30 anos atrás, quando começamos esses projetos. Por que que não era? Porque há 30 anos atrás era uma outra história a magistratura. Tudo era proibido para o juiz. O juiz era um ser quase que amorfo, assim, quase um autômato. Hoje não, o juiz já é aceito como aquele sujeito que vai na esquina tomar um chopp, esperando que o cara com quem ele está tomando chopp na esquina não se queira se aproveitar disso para querer falar no processo. Fale da vida, fale de futebol, fale de qualquer coisa com aquele ser humano que está tomando o choppzinho no bar da esquina. Ele ali não é juiz, ele é um ser humano. E é isto que as pessoas também precisam aprender a conviver com autoridades, separando o ser autoridade do ser pessoa. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz aposentado de Porto Alegre, diretor da Secretaria de Assuntos Culturais da MB, José Carlos Laitano, vai falar sobre os projetos culturais da associação. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, será o presidente de mesa do painel Políticas Públicas para o Poder Judiciário no século XXI. Também participam das atividades do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivan Sartori, e o jornalista Cláudio Abramo. O evento será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, que
que fica em Belém. Garanta sua vaga no site amb.com.br/Congresso 2012. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro em Belém, e a cultura na magistratura. Agora, o juiz aposentado de Porto Alegre e diretor da Secretaria de Assuntos Culturais da MB, José Carlos Laetano, vai falar com a gente sobre os projetos culturais da associação. Doutor Laetano, 2 livros do projeto Coletâneas, um sobre contos e o outro de poemas, serão lançados no 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto e qual é o objetivo. Então, dentro daquele esquema de juiz inserido na comunidade e de buscar, propiciar espaço para que o artista juiz exponha a sua obra, lançamos uma coletânea de contos, com o título Contos do Desejo, qualquer desejo, e trouxemos para esta coletânea não só magistrados, mas também escritores que não têm a ver com a magistratura. Tem arquitetos, tem advogados, tem só escritores, enfim, de todas as profissões. E dividindo a qualidade literária, e do que resultou uma elevação do nível de qualidade e que deverá agradar as pessoas exigentes em matéria de literatura. O outro livro é a coletânea de poemas com o título de Poemas de Amor e Ódio, também colacionando magistrados e não magistrados, e tratando do tema amor e ódio. Qualquer amor e qualquer ódio. E resultou num trabalho muitíssimo interessante, com muito bom resultado mesmo. E qual é o objetivo desse projeto? O objetivo é primeiro, propiciar espaço para o artista juiz mostrar o seu trabalho. Segundo, integrar o juiz efetivamente, e através, nesse caso, da cultura, com a comunidade. Então, aqui nós temos no lançamento pessoas da magistratura e fora da magistratura, fazendo o lançamento, promovendo o livro, se encontrando, não falando em direito, mas falando em qualquer coisa ligada à cultura, à literatura ou mesmo à vida. É este encontro, esta aproximação de fato que busca a coletânea. Agora, os trabalhos dos 21 classificados do primeiro concurso nacional de fotografia da MB também serão conhecidos no Congresso, né? Exatamente, mas isso aí é só para magistrados associados. Então foi instituído um concurso de fotografia e já julgado, com 3 vencedores e 18 menções honrosas, no total de 21 juízes, e cujo trabalho será mostrado na estande da MB neste congresso. E depois divulgado através de muitas mídias, especialmente a internet. Quais são os outros projetos da Secretaria de Assuntos Culturais da MB? Também, dentro do aspecto cultural, mas propiciando ferramenta efetiva para o juiz, nós estamos lançando o projeto chamado Dicas Culturais. O Dicas Culturais nada mais é do que um e-mail com uma característica própria, com uma assinatura própria, que fala em dicas culturais e tal, para a pessoa, quando acessar o seu e-mail, saber que se trata de uma mensagem diferenciada e ligada à cultura. Neste caso, começaremos com dicas de português. Serão textos curtíssimos, muito curtos, 2 ou 3 linhas, o suficiente, porque a carga de leitura do juiz é uma coisa estúpida.
São centenas, milhares de páginas que precisariam ser lidas diariamente. Então, nós precisamos oferecer a eles um texto curto e que traga uma informação para a sua mente. Por exemplo, uso de crase, 2 pontos. Vou à Bahia, vou a Brasília. Quando se usa crase? Quando eu venho. Se eu venho de Brasília, não tem crase. Se eu venho da Bahia, tem crase. Ponto. Tá, e essas dicas serão enviadas por e-mail? Como é que vai ser? Será enviada por e-mail às terças e quintas para todos os magistrados associados, que somos 14 mil. Depois disso também, alguém lança um livro, o que acontece? Fotografia da capa e uma resenha de 2 ou 3 livros. E um leia mais. A pessoa está interessada naquilo ali, clica no Leia Mais e vai lá para a página cultural da MB e aí terá um texto alongado, para quem tiver interesse específico. Os interessados que quiserem participar das atividades culturais da MB devem fazer o quê? Bom, em primeiro lugar, a oportunidade do Congresso. Quem aparecer no Congresso terá estande da MB, onde estaremos lá para conversar e propiciar aos colegas toda a forma de participação em todas as atividades culturais da MB. Fora isso, é o contato direto da MB através de e-mail, de telefone, e que nós teremos o maior prazer e imediatamente faremos contato. A começar pelo lançamento de livros no Congresso. O senhor pode divulgar então o e-mail que o senhor falou e que o magistrado pode participar? O e-mail é cultura@amb.com.br. Basicamente é esse e-mail. Ou qualquer outro e-mail que esteja no site da MB. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Diógenes Vicente Assan Ribeiro, sou magistrado no Rio Grande do Sul desde 1989. Iniciei na comarca de Severi, passei por Novo Hamburgo e depois Porto Alegre. Atualmente sou desembargador no Tribunal de Justiça, na 3ª Câmara Criminal. A jurisdição na minha vida sempre foi, desde a adolescência, podemos dizer, um projeto de vida. Logo após eu concluí o curso de Direito. Atualmente também sou vice-presidente da MB e é necessária muita força de vontade e estudo incansável para seguir a carreira da magistratura. Agradeço ao juiz Laetano pela entrevista. Quem deve agradecer sou eu por esta oportunidade de ouro de poder comunicar a todos os colegas do Brasil esta nova senda que se abre no âmbito cultural da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.